Amém, amém, amém. Boa noite, meninas. Quero mostrar pra vocês a camisa que eu estou usando hoje, escrito fé, E eu quero que você comece escutando essa palavra que vai ser ministrada hoje com muita fé, que o Senhor vai falar com você, Acreditando, desejando mais de Deus e acreditando que hoje nós vamos falar sobre um amor excelente, acreditando que esse amor excelente pode entrar na sua vida, Deus, ele quer derramar esse amor excelente em nós, O amor dele é excelente, na verdade, eu estudando isso, o que Deus colocou no meu coração é que ele quer que nós amemos, uns aos outros com um amor excelente, amém? Então, tenha fé que você pode amar o outro com um amor excelente de Deus, amém? E o resumo da semana fala assim, Essa semana falaremos do amor de Deus e suas características. Aprenderemos como é necessário vivermos segundo esse amor e o que fazer para desenvolvê-lo. Que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? E na introdução diz assim: nestes dias, temos visto muitas pessoas se mobilizando para ajudar outras, que por toda a crise estão passando necessidade. Vemos as igrejas se movimentando. Desculpa, gente. Vemos as igrejas ajudando com cestas básicas e muitos serviços foram oferecidos gratuitamente para ajudar, como atendimento psicológico online, aconselhamento médico, cursos, entretenimento, ferramentas para home office, doação de álcool em gel, empresas dando respiradores a hospitais e etc. O próprio governo disponibilizou, aqui diz em reais, R$600 para as famílias, mas nós também tivemos isso aqui, para as famílias mais vulneráveis. Como é bom ver essas atitudes de amor ao próximo. Porém, mesmo em meio à crise, existem aqueles que não se sensibilizam e ainda se aproveitam para tirar vantagem. Saíram notícias de pessoas roubando máscaras, roubando testes, pessoas cobrando para fazer os cadastros para receber o benefício e outras pessoas se passando por agente para roubar os dados e retirar dinheiro no lugar de outra pessoa. Diante de tudo isso, percebemos que existe muita coisa boa e muita coisa ruim acontecendo, mas não podemos generalizar. Mas tudo depende da motivação do coração do homem. Quando eu comecei a estudar essa palavra, eu gostei muito porque já estamos no tempo que estamos falando do que nós estamos vivendo e justamente, tocou numa área em que eu estou trabalhando, que eu mobilizei mais o meu marido para criamos um projeto, apresentamos, ao pastor Marcelo, e ele super apoiou e aí como igreja abraçou isso e nós temos servido as famílias, E então eu tenho passado muita coisas, tenho crescido bastante e quem está participando mais de perto, assim, tem visto que realmente nós temos, assim, que saber qual é a motivação de estar fazendo isso do nosso coração. Eu tenho dito assim, eu falei esses tempos atrás, com o pastor e com um grupo que eu criei, o quanto Deus tem trabalhado dentro de mim com isso, Porque há muito tempo atrás, o Espírito Santo trouxe uma frase que a Sheila me ensinou, porque a gente sempre tem que pensar, o porquê eu faço isso?
né? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente dá só porque a gente é bom, mas sempre tem algo a mais. E isso há anos atrás ela falou isso pra mim. E assim, quem caminha comigo sabe que eu tenho um coração de dar, mas quando ela falou isso pra mim há uns anos atrás e eu meditei nisso, eu busquei assim realmente o porquê que eu sou tão assim de dar as coisas, né? E de me fazer útil, assim, e mesmo que viesse, porque eu cresci vendo isso, eu cresci vendo os meus pais fazerem obras sociais, eu cresci vendo os meus pais levando comida em orfanato, dando dinheiro para as pessoas que precisavam, ajudando. Eu cresci nesse ambiente, o que também facilitava esse caminho, mas será que é só isso mesmo, né? Qual era o motivo maior do meu coração? Então, quando eu comecei a me sondar já há uns anos sobre isso, né, e Deus alinhou muita coisa, em questão, assim, eu queria, sim, mostrar para muitas pessoas o que eu era esse tipo de pessoa. Então, assim, a gente tem que estar sempre pensando aonde está a motivação do nosso coração, né? A palavra, eu anotei uma frase aqui, né? A palavra de Deus disse que o amor é a coisa mais excelente que nós vamos poder ter. Então, o que eu refleti nessas duas coisas é assim, que se nós guardarmos o nosso coração no Senhor, né, e fazer com o amor excelente que Ele tem, né, não vai ter nada que vai nos abalar e de nos derrubar ou nos impedir de estar fazendo e dando continuidade àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Seja fazer qualquer tipo de bem, né? Você já parou para pensar o que sensibiliza o seu coração? Gente, você já viu que eu sempre antecipo, né? É interessante para analisar em qual grupo nos encaixamos. Talvez essa pergunta te pegue de surpresa e logo pense que nunca se aproveitaria de uma situação para o seu benefício. Não roubaria ninguém. Mas já parou para pensar que muitas vezes também não nos envolvemos? Pensamos que tem outras pessoas para ajudar, que não é nossa responsabilidade. Alguns até se sensibilizam, choram com as notícias, mas simplesmente não estão fazendo nada, esquecem o assunto. O texto de 1 Coríntios 13, que lemos, traz um alerta a respeito do verdadeiro amor que deve mover as nossas atitudes. Tantas desgraças que acontecem no mundo, como essas que falamos, tráfico de crianças, exploração sexual, tráfico de drogas, roubo, assassinato, pedofilia, violência doméstica e outras, é resultado da falta de amor. O amor de Deus é um amor excelente. Suas características excedem a nossa forma natural de pensar e de agir. O que não podemos perder de vista é que, por mais difícil que pareça se desenvolver esse amor, é isto que precisamos ter, um coração sensível como o de Jesus. Nos últimos tempos, um dos melhores filmes que eu pude assistir foi Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Eu já havia assistido esse filme há muito tempo e assisti agora há pouco tempo de novo e eu não me lembrava que eu já tinha assistido. Porém, foi muito bom porque somente agora, talvez em um nível mais maduro em Deus, com o coração mais aberto para receber, eu acho que essa seria a frase mais certa, esse filme mexeu muito com as minhas estruturas de dentro para fora. E assim, eu desde ali, eu sempre tenho falado as coisas aqui em casa. Eu sempre brinco, né, com meu marido no trânsito. Às vezes eu falo, Jesus falaria isso, né? E se tornou algo que nós temos nos ajudado a ser pessoas melhores, né? Vendo, quem nunca assistiu, assista. Que se você já assistiu e nada mudou dentro de você, em uma atitude sua, assista de novo Em Seus Passos, O que Faria Jesus, né? E peça para que Deus fale com você, porque foi algo assim que mexeu as minhas estruturas e eu tenho crescido. E como eu estava falando lá em cima, né? Nós precisamos ter esse coração sensível de Jesus, com esse amor excelente para fazer a obra dele. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E eu acredito nisso, eu comecei a acreditar que nós podemos fazer coisas tão grandes como Jesus fez. Nós podemos seguir os passos que Jesus deixou para nós, mas basta nós realmente nos aquebrantarmos diante dele e dizer, Deus, né, que me transforma, quebra o meu coração, derrama esse amor. Então hoje eu estava conversando com a Sheila, eu falei para ela, uma das melhores orações, cada ano eu tenho uma oração X, né? E eu falo que é Deus trabalhando em mim, né? Então assim, esse ano uma das melhores orações, eu criei 2 orações-chave, né? Uma oração era que Deus me desse ousadia,
Na verdade, eu descobri, eu sempre tive ousadia, eu sempre fui uma pessoa ousada. Né? Quando eu vivia lá pirigueteando, a pessoa tinha ousadia para chegar a última na festa para mostrar que ela chegou. Então, por que que hoje eu tenho bloqueios para gravar um vídeo e falar do amor, da transformação que Deus tem feito na minha vida e postar? Então, quando eu tive o discernimento que isso era algo que o diabo estava bloqueando na minha mente, tem sido mais fácil eu entender sobre os dons que Jesus tem, que ele pode moldar em nós se nós realmente nos aquebrantarmos. E eu tava falando pra Sheila, uma das outras orações minhas, eu pedi, Deus, me ensina a ter misericórdia das pessoas. E eu até falei pra ela, Jesus já sabia o que eu ia passar. Quando eu lá no começo, falei, esse ano eu vou orar por ousadia e para que Deus me ensine a ter misericórdia de pessoas. Porque quando eu entendi que eu preciso ter misericórdia para que eu receba a misericórdia de Deus, eu me agarrei naquilo ali. E eu falei, Senhor, então me ensina, porque não é algo fácil você ter misericórdia das pessoas. Né? Então eu tenho descoberto que nós podemos sim dar passos como Jesus deu passos. E que não é algo impossível ter esse amor sensível, esse amor excelente, né? Nós nunca vamos ser totalmente perfeitos, mas se todo dia nós buscarmos a nossa porção de santidade para isso, nós vamos viver dias excelentes com o amor de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que o Senhor quer de nós, porque o amor dele é um amor que excede toda explicação, né? Ainda hoje eu falei pra Sheila, eu já entendi que vai ter coisa que eu não vou encontrar explicação, né? Mas eu vou fazer pelo amor que eu tenho por Jesus, né? Ainda que eu não queira fazer aquilo que eu quero, mas se é o que Jesus quer, eu vou fazer, né? Porque eu sei que as coisas dele são perfeitas, são excelentes, que o amor dele é excelente, né? E aqui tem o segundo ponto, diz assim, como desenvolver esse amor de Deus em nós? Ao ler a Bíblia, vemos como o tema do amor é presente em toda ela. Até mesmo quando Jesus foi questionado sobre qual seria o maior mandamento, sua resposta foi amar a Deus sobre todas as coisas e que mais, gente? E o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu comecei a me aprofundar nisso daqui, eu falei, meu pai, tô ferrada, porque não adianta eu falar que eu amo o Senhor e eu tenho um monte de problema com um monte de gente. Então eu tenho que amar ainda essas pessoas ainda problemáticas na minha vida. Mas quando eu entendi que eu também era uma pessoa problemática na vida de alguém, ficou mais fácil, porque eu precisei entender, né? A Sheila me ensinou algo que, tipo assim, é como uma ponte, né? Metade eu ando o caminho, outra metade. Tá, e quem garante que eu também não sou uma pessoa complicada na vida do outro, que tem pessoas que também têm problemas comigo, né? Então isso ficou mais fácil para que eu buscasse que Deus moldasse em mim. Eu parei mais de pedir para Deus moldar o outro. Isso fez toda a diferença na minha vida. Ah, Senhor, muda a Sheila, porque ela é muito problemática, ela me dá muito problema e ela não faz as coisas do jeito que eu quero que ela faz. Não, eu falei, Deus, muda eu. Às vezes a Sheila fala, amiga, o que você acha? Eu falo, amiga, manda que eu obedeço. E olha pra você ver, gente, eu falar isso, gente, né, assim, tirando ela como minha líder, tipo, eu vou falar isso pra ela. E aí, como minha amiga e como minha líder, minha mãe espiritual, eu aceitar isso sobre a minha vida, é o amor de Deus que fez isso, gente. Porque senão, eu ia falar, não, filha, eu não vou fazer o que você tá me mandando, porque ninguém manda em mim. Eu fui mandada a minha vida inteira por um pai, uma mãe, 4 irmãos homens. Então, imagina, eu quis sair de casa para não ser mandado por ninguém. Mas o amor de Deus mostra, o amor excelente de Deus, quando eu permiti que ele entrasse dentro do meu coração, né? Porque na verdade, Deus, não foi eu que encontrei Deus, né? Deus já tinha me encontrado. Eu que estava correndo, eu que estava indo contra o caminho, né? Então tudo muda, tudo fica mais flexível quando nós colocamos. E por isso que eu falei pra você falar fé, porque você tem que ter fé que isso pode acontecer na sua vida. Porque foi quando eu falei, gente, peraí, se eu fui ousada pra tantas coisas erradas, pra tantas coisas assim que eu, na minha ignorância, sabe, achava que eu era a top da galáxia, que eu era a última bolacha do pacote, que eu bombava. Por que agora, gente, eu não posso ter ousadia, sabe, de falar o que esse povo tá falando, né? Na época eu colocava assim. Eu até falei outro dia na reunião, eu achava, no dia da minha aula, né, com o pastor Marcelo, eu achava os crentes muito doidos. E hoje eu entendo essa doideira. E é muito bom, mas é o amor excelente de Deus que alcança o nosso coração. E nós temos que entender, né, que na verdade não adianta só a gente querer receber esse amor excelente. Deus quer
que nós derramamos esse amor excelente na vida das pessoas. E é aí que é o nosso grande desafio, né? O amor precede qualquer atitude. Uma pessoa que manifeste os dons do Espírito Santo, fale em línguas, profetiza, demonstre um grande conhecimento e tenha uma fé que transporte montanhas, geraria grande admiração. Olharíamos para ela acreditando que aquela pessoa é alguém que agrada o coração de Deus. Mas o texto de 1 Coríntios 13, de 1 a 4, né, onde diz assim, eu vou ler só do 2 em diante. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria e nem se ensoberbece, né? Eu coloquei algo que, assim, não há lei que possa vir contra o fruto do Espírito, né? Traz uma ressalva a respeito do que está movendo todas essas atitudes. Essas precisam estar pautadas no amor. Se não for dessa forma, perde todo o seu valor. A pessoa pode até dar todos os seus bens aos pobres. Sem o amor não tem proveito. Já conhecemos histórias de Ananias e Safira, que eu coloquei num grupo esses dias o que Deus estava forjando o meu caráter, né, com essa campanha. E quando eu criei isso, eu tive a ideia de fazer isso como igreja. Eu realmente, assim, eu não imaginei os níveis que o Senhor fosse me levar, né? Começar forjando o meu caráter, né? Nós vivemos situações durante esse tempo onde que nós não sabemos, vamos ter o controle de todas as coisas, né? Nós nunca vamos ter o controle de todas as coisas. Isso é uma das coisas que Deus tem colocado para mim, porque o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Como, por exemplo, nós estamos doando as cestas básicas e tem pessoas que ligam e falam que precisam e nós cadastramos e enviamos a cesta, né? Então, houve situações em que pessoas falaram, olha, dá uma sondada, eu acho que essa pessoa não precisa, né? Houve até uma situação X que alguém chegou a mandar uma foto da casa, né, do carro, e assim, e aquilo, na hora eu falei com meu marido assim, olha, vamos guardar o nosso coração. Mas eu senti ali que o Senhor, eu até falei, eu sei que o Senhor estava olhando para mim. Naquele momento eu sabia que o Senhor não estava olhando para a pessoa que me mandou. Naquele momento eu sabia que não estava olhando para o meu marido, porque a pessoa mandou para o meu marido e o meu marido mandou para mim. Ah, olha aí, né? Então, assim, eu usei aquilo ao favor para lançar uma palavra para o coração do meu marido. E eu agradeci muito a Deus porque eu falei, eu sei, Senhor, que o Senhor está trabalhando no meu caráter, no meu coração. E eu falei, infelizmente, nós não vamos ter o controle, né? Então, ensina-nos, Senhor. Aquilo serviu para mim orar, né? Mais ainda para que nós não tenhamos um coração de julgar, porque bem no começo, uma pessoa X também precisou. E quando a outra pessoa foi entregar, era numa casa, ela descreveu, amiga, um casão, não sei o que e tal. E eu fui sondar com a pessoa que me indicou. E a pessoa falou, não, ela aluga um quarto lá e tal. Então, são situações por dentro que nós não sabemos, né? Então, assim, desde que eu sempre brinquei, que eu nunca amei limpar casas. Eu vou usar esse exemplo, né? Nunca amei limpar casas, né? Eu sempre usei a palavra limpar vasos. Talvez seja a parte mais ruim, né? Para quem limpa casas de se fazer. Mas, como que você pega isso, né? Vou fazer 9 anos que eu trabalho com isso. E trabalho sozinha, e então, assim, eu também não podia ir trabalhar todos os dias amargurada e rancorosa, porque eu escolhi aquele trabalho. Eu trabalhava num bar, e quando eu tive a oportunidade de trabalhar para mim com isso, foi eu quem decidi sair, né? Então, aquilo, na verdade, era uma melhora de vida para mim. Então, eu falei, Senhor, eu não vou mais reclamar. Eu amo isso? Não, eu não amo isso. Mas existe a diferença entre eu buscar por amor naquilo que eu faço. Isso gerou um relacionamento muito bom com as minhas clientes. E eu tenho colhido disso, né, nesses tempos que passou. E assim, então eu decidi por amor naquilo que eu faço. Ainda que eu faça contra a minha vontade, gente.
acredite, eu busco em Deus. Eu falei pra Sheila, eu vou fazer um negócio que não está consolidado no meu coração. Não é o meu maior desejo, eu não tô naquela empolgação para fazer. Porém, eu tô buscando em Deus, a empolgação em Deus, por causa do amor dele. Eu tô buscando no amor dele, no amor excelente dele. Entende? Então, assim, mesmo que eu não queira fazer, o amor excelente de Deus alcança o meu coração e me dá estabilidade, me dá paz para fazer. É muito doido isso, porque mesmo que você vai fazer algo que você não quer fazer, mas você está feliz porque é o amor de Deus que está consolidado no seu coração, entende? Então é só quando você buscar, entender, ter fé que o amor excelente de Deus está sendo transbordado na sua vida, mas que Deus quer que você transborde isso também, esse amor excelente na vida de outra pessoa, vocês vão experimentar, né? Deus, assim, eu sei que Deus, ele está falando conosco nessa noite. Eu tenho plena convicção disso. Isso mudou a minha maneira de pensar, a minha vida, quando eu mudei a minha maneira de pensar e entender e fui aprofundar na palavra que a Sheila, quando estava dando a célula para nós, era apenas o barro usado. Então eu entendi também que ficou mais fácil para eu fazer quando eu entendo que eu sou apenas o barro na mão do Senhor. E quando eu estou aqui, é Ele quem vai moldando ali, sabe? E vai trazendo as palavras para falar para vocês. Então isso faz a gente ter a certeza de que nós vamos poder ser capazes de derramar o amor excelente que Deus tem por nós na vida de outras pessoas. Amar os outros, né? Amar o Senhor como todas as coisas e amar os outros, né? Tem até um post que é muito engraçado, que é um gatinho olhando assim, falando, nossa, olha eu olhando, né, chegando no céu e sabendo que eu não vou entrar porque Deus queria que eu fizesse a paz com aquela pessoa e eu não fiz. Então, tipo, é muito triste. Eu falei, Deus, eu não quero isso, né? Eu não quero chegar nesse ponto. Então, isso fez toda a diferença na minha vida, né? Alinhe o seu amor com as características do amor de Deus. No texto que lemos, fica claro que o amor de Deus está muito preocupado com o outro e é cheio de compaixão, respeito, tolerância, paciência e não é egoísta. Não guarda ressentimentos. A maioria de nós já conhecia esse texto. O problema é que não colocamos as nossas atitudes nesse padrão, mesmo sabendo que é o certo a se fazer. Não adianta ficar indignado com as desgraças do mundo quando a proposta de mudança é para a minha vida e eu não faço. Então é exatamente o que eu acabei de falar. Usando uma situação igual eu falei para a Sheila hoje. Eu vou fazer porque eu quero passar para o próximo nível que Deus me deu. É algo que vai mudar a minha vida. Eu incentivo os outros a fazer e eu tenho bloqueios para fazer. Mas aí eu reclamo que eu não quero, eu quero crescer como a Sheila e grandes líderes da nossa igreja está crescendo. Mas aí quando se trata de transformar algo na minha vida que eu ainda, ou dar um passo que eu ainda não dei e que elas deram, aí eu só reclamo e não quero fazer. Então, assim, eu tenho sempre realinhado isso dentro de mim, né? E isso acontece, voltando, né, pro tema das cestas básicas, o que eu falei outro dia pro pessoal? Eu falei, o que importa é o nosso coração. O nosso coração é o de dar. Nós estamos aqui para servir, como igreja. As pessoas vão ligar, vão dizer que está precisando, e nós, como igreja, com todo o amor, vamos entregar. Daí pra frente, a gente não tem nada a ver com isso. A partir do momento que a pessoa ligou para nós e ela não está precisando, não pode, essa flecha não pode entrar no nosso coração e dizer, ai, tá vendo como é que fica difícil fazer as coisas? Porque eu entendi que eu não estou fazendo para pessoas, eu estou fazendo para Deus, porque Jesus faria. Jesus, ele não perguntava para as pessoas, Jesus curou o mais miserável que vivia na rua, né? Como ele fez milagre na vida do cara que tinha mais dinheiro. Então, assim, ele não perguntou sobre o status da pessoa. E eu falei, Senhor, molda em mim esse coração. E eu até compartilhei outro dia de uma situação, né, com a Vânia, e eu falei, Vânia, fica tranquila que eu tá tudo no sob controle, por causa de uma situação assim. Nós acreditamos que aquela pessoa não precisa, porém ela nos liga toda a semana. E eu falei,
pode deixar que eu estou buscando de Deus como tratar com essa pessoa. E está tudo bem. E está tudo bem mesmo. E assim, a gente, quando nós buscamos a direção de Deus, tudo que nós queremos fazer, eu aprendi algo que a Sheila me ensinou, sonde sempre o seu coração. Por que eu quero fazer isso? Por que eu estou ligando para essa pessoa? Por que eu quero responder? Por que eu quero questionar isso? Eu quero pro meu bem só ou pro bem daquela pessoa? Né? Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero trazer realmente a paz para essa situação? Eu quero realmente que Deus me dê graça? Ou eu quero provar que aquela pessoa não precisa? E aí acabar com ela, né? Porque, gente, quando nós entendemos que é muito melhor dar do que receber, que quanto mais a gente vai dar, e aí, gente, se a pessoa ainda for rica, melhor ainda. Eu tô plantando em terra rica, eu vou receber de volta muito mais. Porque a gente vai plantar na terra pobre e vai plantar na terra rica. Quando eu entendi isso, não tem problema. Se ela tá mentindo, o importante é que eu estou plantando na terra dela. E eu vou colher. Ela vai colher da mentira. Eu vou colher porque eu plantei na terra dela. Então, assim, isso ficou mais fácil, né? Pra eu continuar fazendo as coisas, né? Se eu for olhar, gente, quem tem carro, eu falei isso outro dia. Ah, porque quem tem carro bom, quem tem carro... Gente, eu tenho um Nissan Versa, parece uma caixinha de barata. E ele cabe tanta coisa, porque quando o negócio é do Senhor, eu falei para as meninas, Deus multiplica espaço. Quando você faz com amor excelente de Deus, e você busca dele esse amor excelente, Deus multiplica até o espaço. Até o espaço, eu falei, gente, eu nunca acreditava que Deus multiplicava tamanho de carro, ou de quarto, ou de como. Deus multiplica. Que quando você acha que não vai dar, vai dar. Os alimentos, quem tá aqui trabalhando, fala, gente, toda semana eu conto e reconto isso aqui, e na hora que acaba tem um monte de alimento. Deus faz milagre, Deus continua fazendo milagre. E eu continuo acreditando. E é isso que nós temos que ter essa convicção. Você precisa deixar Deus derramar esse amor excelente na sua vida. E deixar Ele moldar você para que você derrame nos outros. Você não pode simplesmente fazer birra, que quando a proposta for para você, quando for você que tem que fazer algo de derramar esse amor excelente, você não quer fazer. Né? Aqui, ó, aqui tá dizendo, ó, mesmo sabendo que é certo fazer, não adianta ficar indignado com as coisas do mundo, se quando a proposta é para minha vida, eu não faço, então não vai resolver. Nossa esperança está em viver as mesmas características de Deus e assim poder inundar o mundo, né? Como eu acabei de falar. As atitudes de Jesus eram tão diferentes que as pessoas estavam acostumadas, que atraíam multidões para segui-los. Ofereça um amor excelente, né? O que Deus não está aqui, gente, para falar do amor excelente dele. Porque isso todas de nós aqui sabemos. Todos de nós aqui, ai, Deus é o Senhor da minha vida. O amor de Jesus é maravilhoso. Ele sabe disso. Ele está aqui para nos ensinar a oferecer o amor excelente que ele derrama em nós, na vida das outras pessoas, né? A nossa carne, ela é egoísta. E eu falei pra Sheila, eu tenho descobrido o quanto eu preciso, eu já fui moldada em diversas áreas da minha vida. Eu já cresci em diversas áreas da minha vida. Hoje eu falei pra Sheila, eu gosto de ser a situação X, porque eu sei que, no fundo, Deus tá me quebrando, e me moldando, e me quebrando. E eu gosto, porque eu tô crescendo. Eu tô crescendo como mãe, eu tô crescendo como esposa, eu tô crescendo como amiga, eu tô crescendo como líder, né? Eu te falei pra ela, eu falei, eu tenho que entender, né? Se eu aceitei que Deus tem esse propósito pra minha vida, esse chamado pra minha vida, né? Eu não posso ficar empurrando o cajado pra ela, eu tenho que pegar o cajado na mão. Eu falei isso pra uma pessoa essa semana conversando. Ela, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Que eu não posso ficar empurrando, né? Tipo assim, igual aqueles filhos que eu caso e tudo eu vou lá e conto pra minha mãe, né? E põe a mãe pra resolver. Eu tava mais ou menos assim com a Sheila em algumas situações. E esse tempo foi bom, porque eu tinha buscado do Senhor isso. E eu falei pra essa pessoa, eu falei, simplesmente eu tô dando os passos de tomar o cajado na mão, porque Deus, ele vai abrir o mar, mas na hora, pra mim, mas na hora que eu fazer, não na hora que a Sheila fazer. Deus vai fazer com a Sheila o que ele tem pra ela, mas o que ele tem pra mim é eu quem tenho que bater o cajado. E foi algo assim que realmente, quando eu tenho buscado de Deus, fazer com o amor excelente de Deus, eu tenho visto resultados. Sabe, eu falei isso pra ela, eu falei, é tão bom quando você busca de Deus num tempo, quando você não faz no impulso as coisas, né, o resultado daquilo que você faz, ainda que pareça que vai te causar algum prejuízo, é maravilhoso, porque quando Deus quem consolida pra você fazer, é algo extraordinário.
É algo assim que não tem como explicar, né? Nós somos egoístas, a nossa carne é egoísta. A nossa carne sempre vai pensar em nós. Então, estamos mentindo quando dizemos que não, que a gente vai pensar sempre no outro. Não, gente. A gente não, muitas das vezes a gente não quer dividir metade do bife, porque comer um bife inteiro é muito bom, principalmente quem come muito, gente. Eu não gosto de dividir minha comida, quem sabe, de quem anda comigo sabe disso. Então eu vou tocar nesse assunto porque é uma coisa que me dói. Eu não gosto, eu ofereço, quando eu te oferecer comida, é por educação, mentira, tô brincando. Mas é verdade, a gente muitas das vezes não quer dividir. Mas nós falamos que queremos dividir. Faz muita comida pra não dividir a dela do prato dela. É, gente, tem algo que nessa casa pode faltar tudo, só não pode faltar a presença de Jesus e comida. Mas assim, nós sempre queremos pra nós primeiro. E eu tenho aprendido esses últimos tempos que eu anotei ontem de novo, mas há um tempo seguindo alguns cursos que eu tenho feito, muitas das vezes a gente quer servir a Deus servindo pessoas. E já faz um tempo que eu ouvi isso e isso marcou e eu falei, tá aí porque eu tenho virado a chave da minha vida. Eu descobri que nós servimos pessoas servindo Deus. Então nós só servimos a Deus quando nós estamos servindo as pessoas. Se você está falando que e eu entendi isso, porque eu tenho blindado meu coração sobre o que as pessoas lançam sobre mim, sobre o que as pessoas vêm trazer para mim, principalmente sobre as pessoas que eu tenho convivido no meio da igreja, né? Eu tenho assim aprendido a guardar, uma das melhores coisas que eu pude ter aprendido é guardar o meu coração, né? E assim, estou tentando sempre olhar com esse amor excelente, né? Não permitir que flechas de pessoas que estão ainda feridas, que estão ainda magoadas, que estão com problemas naquela área, pessoas que estão girando em círculo na mesma área, não permitir que essas flechas entrem no nosso coração. Não permita, gente, que essas flechas entrem no seu coração. Eu tenho aprendido muito sobre... Eu sempre fui uma pessoa de honrar as pessoas. A Sheila tá aí, ela sabe disso e ela já percebeu que isso já vinha de antes, porque eu até falei pra ela, muitas das vezes eu não concordei com coisas, eu saí da minha casa pra não desonrar os meus pais. Bater de frente com eles em coisas que eu não concordava, eu já tinha 18 anos, eu era uma jovem responsável, eu era uma jovem que tinha uma cabeça alinhada, tanto eles me deixaram vir pra cá sozinha. Mas chegou um ponto em que eu vivia com eles, eu era a única filha, e eu falei isso pra Sheila, eu saí de casa, porque estava chegando um nível que a superproteção dos meus pais estavam me sufocando, e eu queria crescer, eu queria conquistar coisas, eu queria conhecer o mundo, eu queria viver, e eles não me deixavam. Então, quando eu percebi que eu já estava no nível onde eu ia bater de frente com a minha mãe, né, que me criou, eu falei, quando apareceu a oportunidade de eu vazar pra cá, joguei a isca, eles morderam porque eles confiavam em mim. E hoje, né, eu tô aqui. Eu acredito que Deus tinha um propósito pra minha vinda aqui. E então, assim, mas pra não desonrar os meus pais, né, pra não desonrar minha mãe. Eu nunca me vi batendo boca com a minha mãe. Eu nunca me vi respondendo a minha mãe. Então, assim, isso fez eu trazer isso pro nosso meio. Porque ainda que a Sheila fale alguma coisa que eu não concorde, eu nunca falei pra Sheila, quem é você? Quem você pensa que você é? Ainda nem quando eu aceitava que eu tinha que ter uma líder sobre mim, que eu tinha que ter conselheiro sobre mim, né? Porque eu fiquei a vida inteira com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Então ninguém mais vai mandar em mim, ninguém mais vai falar o que eu tenho que fazer. Então eu achava uma doideira, igual eu falei pra ela, esse negócio de, senta com o pastor e conversa com o pastor, e quando eu ficava sabendo que alguém frustrou com o pastor de igreja X, eu pensava comigo, bem feito, quem mandou ficar contando vida pra pastor? Né? Eu vinha com esse pensamento. E hoje eu tenho entendido, porque o amor excelente de Deus alcança áreas nas nossas vidas que eu falo, meu Deus, hoje eu aconselho alguém, hoje eu vou buscar conselhos, né, direto na fonte. Então, assim, tem coisas que hoje, né, eu falo pra Sheila e eu já fui lá, já resolvi e tenho aprendido a resolver, né, a filha que casou e tá aprendendo a resolver os problemas sozinhas. Então, assim, eu já contei, porque vai ter coisas que Deus vai querer trabalhar só você e Ele. E é isso que nós vamos precisar entender, né?
O amor tudo crê. O amor abre uma grande porta de esperança dentro dos nossos corações, mesmo nas situações mais difíceis ou dolorosas. O amor nos permite ter olhos bons para acreditar que mudanças podem acontecer, que vale a pena perdoar, que vale a pena uma segunda chance, e não é perda de tempo. Que mesmo que tudo pareça um caos, a solução virá. É uma escolha decidir viver o amor de Deus. Se esse for o seu desejo, este amor irá ampliar a sua forma de ver as coisas e a sua fé será aumentada, né? Eu já dei uma resumida sobre isso aqui e quero só entrar para dentro que, assim, é uma decisão. Aqui mesmo na palavra fala, é uma escolha decidir viver o amor de Deus. Eu poderia estar 9 anos limpando casa como um fardo. Meu Deus, ai meu pai, ai Senhor, que preguiça. Ai meu pai, mais uma casa para fazer. Ai, aquela mulher chata. Ai, que não sei o quê. Mas eu mudei isso na minha vida. Eu poderia estar até hoje limitada de, pensar que eu teria conselheiros na minha vida. E eu tenho uma roda de conselheiros assim que são espetaculares. Eu entendi que Deus tirou 100 da minha vida e me deu 5 que vale pela 100. E eu entendi isso, Deus foi trabalhando dentro de mim, né? Que eu fui vendo o valor, não era no números, né? O valor era, ele estava trazendo qualidade de pessoas para minha vida. E uma vez que nós temos pessoas de qualidade do nosso lado, com o amor excelente de Deus, né? E querendo trazer você para esse propósito, para esse caminho, para pessoas que nos aproximam para o propósito de Deus para nossa vida, você não precisa de 100, de 1000 amigos, né? Então, assim, o que Deus quer de nós é que nós realmente amamos as pessoas, né? A gente muitas das vezes falamos uma para as outras, amiga, eu amo tanto você, eu amo você tanto do fundo do meu coração, eu te amo em Cristo, minha irmã em Cristo. É mesmo? Você ama mesmo? Sabe quando que você ama? Quando estão falando de você e você compra aquela briga, mesmo que ela não é sua. Você fica com raiva, você quer ir lá e falar. Ou quando estão falando pra você, de mim, e você não abre a boca pra me defender, você não tá provando que você me ama. Né? A Sheila mesmo me ensinou isso. E eu peguei isso pra mim, tipo, se vierem falar dela pra mim, vai comprar uma briga feia, eu vou descer. Não vou descer o braço, porque eu vou estar controlado pelo Espírito. Mas me defenda. Me defenda. Você prova que me ama. Quantas vezes você precisou de alguém para tomar conta de um filho seu e todas aquelas suas amigas que falavam que te ama? Cadê? Eu vivi isso. Né? Eu vivi isso, não com as minhas amigas, tá? De agora. Mas eu vivi isso. Então, assim, prove que ame o teu irmão na insignificância dele, né? Eu, assim, realmente, eu anotei aqui algo, né? Será mesmo que estamos dispostos a amar da maneira como Deus ama? Porque se amamos, se decidimos que queremos amar como Ele nos ama, isso significa que nós vamos amar quando o outro não há nada para nós. Quando não há nada no outro para nós. Porque Deus derrama um amor excelente nele sobre nós. Nós não temos nada. E Ele derrama o amor dele sobre nós. Amém. Será que nós estamos dispostas a pedir para Deus, Senhor, me ensina a amar o outro da maneira que o Senhor ama? Será mesmo? Porque eu tenho as minhas amigas que me amaram quando eu não tinha nada para oferecer, a não ser comida mesmo. A não ser comida mesmo. Muitas das vezes eu não podia nem oferecer nada para elas, porque se eu oferecesse ia acabar e não ia ter para minha casa para mim comer. E era elas que tinham que trazer ainda. Elas foram as minhas amigas. Elas eu sei que foram as minhas amigas. Né? Então, assim, isso também serve pra gente refletir com quem nós temos caminhado. Sabe, pra gente fazer uma seleção. Não excluir as pessoas da nossa vida. Porque nós temos que ter misericórdia das pessoas, né? Deus nos quer sendo bons, eu acrescentei isso daqui, né? Para as pessoas que não fizeram nada por nós. E isso, assim, gente, é algo que Deus tem me quebrado, né? Já há um tempo. Né? Porque a melhor maneira de você vencer uma guerra espiritual, de fazer uma guerra espiritual, para manter o diabo debaixo dos nossos pés, é amar aquela pessoa, que te feriu, é começar a orar por ela, é começar a declarar bênção sobre ela.
E eu realmente comecei a fazer isso e é doloroso no começo, realmente é doloroso. Recentemente eu aconselhei uma pessoa aqui que estava magoado com um familiar e eu falei para ela, eu sei que dói, mas ora por ele é a tua família. Ora por ele, abençoa ele. Ela, mas é difícil. Eu falei, eu sei, eu não tô falando algo que não vai doer, né? O amor é a mais elevada arma de guerra espiritual. Né? E assim, se nós alimentarmos de vingança, do sentimento ruim, você vai estar envenenando você mesmo. Assuntos que já foram, que a pessoa fechou com você, se ela falou que tá tudo bem, libera. Busca de um amor excelente de Deus. Né? E todas as coisas assim vai cooperar e Deus vai fazer. Se você ainda não fechou, vai buscar de Deus. Porque você está envenenando você mesmo, você está impedindo o seu próprio crescimento. E não o crescimento de mais ninguém, amém? Na conclusão dizia assim, viver o padrão do amor de Deus não é fácil. Mas quando entendemos o quanto ele é bom e nos aproxima de Deus, vale a pena o esforço. Se baseie nesse amor. Mude a sua forma de pensar e de agir e deixe Deus te conduzir. Se o seu desejo é andar por esse caminho excelente do amor de Deus, peça a Ele e se alinhe com o seu amor. Né? Antes de orar, eu queria contar um testemunho para vocês, né? Eu vou tentar fazer uma longa história curta, que eu vivi exatamente sexta-feira faz 15 dias. E eu estava esperando a oportunidade de contar isso como testemunho. Realmente algo novo que todo mundo aqui, inclusive a Sheila, não ouviu ainda, e foi uma situação que eu precisei do amor excelente de Deus. Eu precisei parar e buscar de Deus. Porque se eu tivesse a ver, e justamente na semana que eu preguei sobre, né, buscar as forças, onde eu tenho buscado a nossa força, né, que a nossa força vem de Deus. Sexta-feira, 15 dias atrás, eu recebo uma mensagem de uma cliente que eu limpo há pouco tempo. E eu nunca fui muito confortável de limpar ela, mas eu fui limpar ela. Ela é vizinha de uma cliente minha. E na sexta-feira eu tava chegando na casa de uma amiga minha para a graduação da filha dela, eu recebo uma mensagem. Na quinta eu tive na casa dela e ela me perguntou, ela veio me contar uma história que o filho puxou a cômoda dela e que tinha sumido um cordão dela. E se eu achasse era pra falar com ela e tal, beleza. Eu realmente não coloquei nenhuma maldade naquele momento, no sentido que ela ficou muito em cima realmente de mim. Meu marido que notou isso, ele estava comigo nessa casa. E ele falou que se incomodou porque ela ficou toda hora em cima de mim me perguntando. Mas eu procurei, eu falei pra ela, não encontrei. E quando foi na sexta-feira, ela me mandou uma mensagem, um texto enorme, né, onde ela dizia que... Você tá muda, Suela? Não. Tá não, amiga, você que deve ter perdido. Onde ela dizia que ela queria perguntar e ela estava tentando buscar uma melhor maneira de perguntar se eu tinha pegado o cordão dela. Um cordão que o marido deu de casamento para ela. Porém, né, existem muitas maneiras de nós acusarmos as pessoas sem querer acusar. Né? E a princípio, no começo da mensagem dela, porque nenhuma só mensagem, ela mesma já deduziu que por causa da crise, eu poderia estar precisando e eu e meu marido tivemos pegado aquele cordão para vender. Porque nós estaríamos passando, ela escreveu tudo isso em uma mensagem. E que se nós estivéssemos com o cordão, era para nós devolvermos para ela, que ela ainda queria ajudar a gente e tal. Eu pergunto para você, qual seria a sua reação se você recebesse uma mensagem dessa? Né? O primeiro impulso, gente, o meu coração assim, foi na boca. Eu estava num lugar e o primeiro controle que eu tive foi, eu não vou falar isso aqui onde eu estou, porque eu sei que não vai ser bom. Eu controlei, eu vivi o que eu tinha para viver ali naquele tempo. E eu vim embora e eu falei com meu marido, vamos embora que nós temos um problema para resolver. E dentro do carro nós íamos conversando, meu marido surtou. Surtou, ele queria pegar o telefone, ele queria ir lá na polícia com a mensagem, porque a gente, né, entende que uma pessoa que nos acusa em falso testemunho, quando você está convicto de que não foi você, né, e assim, e outra, gente, a pessoa tem câmeras na casa. Então, assim, ele queria ir na polícia, ele falou, vamos ligar pra alguém. Eu falei, vamos ligar pra alguém pra gente ver. E aí eu liguei pra uma pessoa que não me atendeu, porque a primeira pessoa que veio era uma pessoa mais familiar, mas eu já tive o discernimento que eu falei, essa pessoa é um pouco esquentada. Espírito Santo, né, gente, já tava em ação. E porque em outro tempo realmente eu ligaria pra essa pessoa.
E eu falei pra ele assim, aí eu liguei pra eu falei, vamos ligar pra essa pessoa X, que ela é mais cabeça. Ela vai saber falar pra nós o caminho correto, né? Porque ela fala inglês bem e tudo, já nos ajudou em outras situações. E aí, só que essa pessoa não atendeu. E muitas das vezes, gente, um não naquele momento que eu entendi como assim, Deus não permitiu aquela pessoa atender, é algo libertador. Porque eu falei, vou ligar pro pastor Marcelo. Aí ele olhou pra mim e falei, vou ligar pro pastor. Vou pedir ajuda direto pro pastor. E aí eu liguei pro pastor Marcelo, eu falei, pastor Marcelo, eu preciso de 5 minutos, porque eu preciso de um direcionamento para responder, né, o que ela estava me perguntando. Porque eu escrevo inglês, eu consigo falar inglês, mas não inglês fluente. Então, existem palavras, quem fala inglês fluente sabe que se você coloca mal colocada, até interpreta outra coisa. E eu queria responder aquilo algo perfeito, né? Liguei pro pastor. O pastor Suelen, aguenta 1 hora que eu vou te ajudar nisso, mas espera um pouco. Dá pra esperar? Eu falei, dá pra esperar. Só que nesse intervalo, gente, eu recebo, o seu silêncio fala mais alto. E aquilo foi afligindo. Na sexta-feira eu tinha que voltar para montar as cestas. Já eram 3 horas da tarde. E eu falei, não, esse negócio não vai tirar minha paz, porque não foi eu sei que não foi. E de repente eu me senti igual o Paulo. Sabe assim, por que isso está tirando a minha paz? Não foi eu. Foi a primeira coisa que Deus consolidou no meu coração. Não se aflija, não foi você. Então descansa, porque eu estou no controle. E aí eu tinha que manter esse controle dentro para poder dar o controle pro meu marido. E aí ela mandou isso, o seu silêncio fala mais alto, e depois mandou outra coisa também. Aí eu tirei um print novamente, mandei pro pastor, e que ele tava numa consulta, e ele falou, eu vou pedir pro Rafael, pede pra Kátia qualquer coisa, se você quiser abrir com a Kátia. E aí eu ligo pra Kátia, ela não podia me ajudar também naquele momento, porque ela estava em uma consulta também. E eu falei, não, Deus tá no controle, Deus tá no controle, Deus tá no controle ainda. E eu acredito, e começou a vir todas as palavras, gente. Tudo aquilo que nós professamos, que nós temos que deixar a palavra entrar dentro de nós, né? O Senhor é um Deus que se eu precisar ir na fornalha, Ele vai me tirar lá de dentro. Ainda que essa mulher chamasse a polícia, fizesse um repórter, eu tenho um Deus que não vai me tomar por culpada, porque eu não sou culpada. Então eu já comecei a falar isso pro meu marido. Nós não somos culpados. Então o pastor Marcelo me mandou um texto para eu mandar para ela escrito exatamente, né, como deveria ser e tudo. E ela veio me pedindo desculpa e tal, blá blá blá, mas ela não parou. Na sexta-feira à noite ela mandou de novo: "Ai, eu estou chorando pela minha joia. Ai, eu já procurei, não achei". E aí no outro dia aí eu mandei pro pastor, não responde. Amanhã, e o pastor pediu que eu não respondesse ela sem mandar para ele o que ela estava me mandando. E se eu quisesse, ele ligaria para ela. No outro dia de manhã, gente, no sábado de manhã, eu acordo uma mensagem dela. Ai, falando de novo da joia. E aí foi onde eu mandei pro pastor, e eu falei: "Pastor, se você quiser, então, pode ligar pra ela, eu estou tranquilo". E o pastor: "Então, mas eu vou falar pra ela, então, né, que ela tava me coagindo no bom português, né?". E o pastor falou: "Eu vou conversar com ela". E mandou um texto pra que eu mandasse pra ela, porque o pastor ligou, ela não atendeu. E eu falei pra ela: "Olha, meu pastor tá te ligando, você, né, atenda, e nós estamos conversando seriamente, eu e meu marido, e ir na polícia, porque você está, né, nos coagindo, nos pressionando, e você realmente está tentando não apontar dedos, mas você já apontou dedos, e nós sabemos que não fomos nós. Você mesmo afirmou nas mensagens, foi ela que me mandou afirmando. Você sabe que eu tenho câmeras, né? Claro que eu sei que ela tem câmeras, eu trabalho lá". E assim, gente, o pastor, depois ela me manda uma mensagem, ela ligou pro pastor de volta. E ela virou pro pastor e falou pro pastor: "Marcelo, eu não sei porque você está envolvido nisso", né? E então o pastor entrou, né, com muita sabedoria e falando com ela e tudo, que nós éramos ovelhas dele, que ele sabia que nós não teríamos pegado. Eu tenho a cliente do lado dela, que eu faço 8 anos, e ele perguntou se eu poderia falar, né, que eu tenho outras clientes se ela quisesse entrar em contato e tal. E eu tava só que eu já tava super tranquila. Realmente a paz de Deus já tinha tomado conta do meu coração. Mas isso entristece a nossa alma, né? As meninas que estavam aqui comigo no domingo, no sábado de manhã, né, tinha uma pessoa aqui comigo, ela falou: "Amiga, não deixe isso entristecer o seu coração", porque acabou que elas participou um pouco na sexta-feira, e ela orou comigo, ela falou: "Você está triste". Eu falei: "Eu sei que Deus está no controle". E uma palavra que uma outra lançou pra mim, ela falou: "Amiga, grandes lutas, porque Deus tem coisas maiores pra você", porque eu nunca imaginei passar por uma luta dessa, nessa altura do campeonato, né? E fazendo, né, a história mais encurtada, gente,
No mesmo dia, no sábado à tarde, quando eu tava sentada para descansar e falando, Deus, eu tive um sonho com isso. Aí até eu falei, gente, esse cordão tá lá. E na minha cabeça eu falei, pra mim a filha dela pegou, a filha dela tem 6 anos, pegou pra brincar. Aquele cordão vai estar no basement, no meio daquele monte de brinquedo. E deixei. Quando nós falamos de polícia, ela falou, pastor, não, eu não quero nem chamar a polícia, porque eu não sei se foi eles, pode ter sido a minha filha, pode ter sido outra pessoa e tal, né? Eu não queria magoar eles assim, não sei o que e tal. E eu não respondi mais ela, porque ela me mandou mensagem e eu não respondi mais. E aí ela me mandou uma mensagem, eu nem abri. Daí a pouco o pastor Marcelo me chama, que o cordão estava com a filha dela. A filha dela foi chorando para entregar o cordão para ela. E que ela estava completamente arrependida, que ela estava com o coração dela machucado, feliz porque ela encontrou o cordão, mas ela feriu pessoas, e o pastor, e ela ligou para o pastor para agradecer o pastor. Primeiro ela estava tecendo com o pastor, né? E o pastor orou com ela. E ela mandou mensagem para falar pro pastor que eu não estava respondendo ela, e para agradecer a oração forte que o pastor tinha feito, né, por ela, e Deus escutou tão rápido que o cordão dela apareceu. E assim, eu senti uma paz dentro do meu coração, porque eu sabia que aquele cordão estava lá dentro, mas eu vi o quanto que Deus, em diversas áreas, trabalhou dentro de mim, nos deu controle, e o que eu entendi ali né, o pastor, agora responda, Sueli, com as suas palavras, né, de uma maneira cristã. Né, eu falei para ela que nossa maneira é de derramar misericórdia na vida das pessoas, é perdoar, e quanto a você não voltar lá, isso é com você. Eu acho isso, mas, né, pense bem, busque de Deus. E no fundo, eu não estava, assim, com raiva maior dela. No sentido que, tipo assim, eu sabia que ela ia achar esse cordão. E então, assim, ela agora quer dar uma oferta para nossa igreja, né, pela oração do pastor, que foi muito forte. Eu senti muita paz para voltar lá. Eu vou lá quinta-feira. Né, ela quer entregar o cheque de doação para nossa igreja, que ela falou que Deus falou no coração dela. E o pastor falou, né, vai ser só mais um testemunho para você dar em meio de tantos outros. E assim, eu fiquei muito feliz com a maneira que Deus trabalhou isso dentro de mim. E eu respondi para ela, eu falei, olha, como você já sabe, né, eu trabalho com a direção de Deus. E o que Deus, eu busco de Deus que Ele me perdoe. Ela quer que eu converse com meu marido. Eu falei, eu já conversei com meu marido. Eu mostrei pra ele quantos erros nós cometemos. E nós pedimos Deus que nos perdoe. Então eu perdoo você também, né? E eu, né, vou aí fazer o trabalho pra você. E eu espero que você, né, cresça com isso também. Eu cresci com isso, espero que você cresça. Então, assim, quando eu li isso daqui, eu vi o quanto eu tenho buscado ter esse amor excelente de Deus. E aí o que acontece quando vem uma luta dessa? É para Deus provar se realmente nós estamos, né, dispostos a amar o outro, né? Então assim, eu realmente estou falando isso com muita paz. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que me amam de verdade. E se eu tivesse falado a primeiro impulso da pessoa, não, se eu fosse você não volta lá mais, e não sei o que, e blá blá blá. Mas eu sei que por agora não é isso que Deus quer. Né? Eu sei que talvez Deus vai fazer alguma coisa ali naquela casa, naquela vida. E assim, o amor excelente de Deus, o que me fez ter controle, o que me fez ter, assim, foi ter buscado a força de Deus e entender que assim como eu tenho buscado o amor excelente de Deus para minha vida, que perdoa, que derrama misericórdia, e aí Deus trouxe no meu coração, qual a oração que você tem feito desde o começo do ano, para que Deus te ensine a ter misericórdia das pessoas. Então, assim, eu quero deixar isso pra você, porque talvez você vai passar uma luta igual. E Deus vai querer que você derrame, Deus quer de nós que nós derramamos esse amor excelente na vida das pessoas. E talvez você vai passar uma luta muito maior, porque eu nunca imaginei passar isso ainda mais nessa altura do campeonato na minha vida. Mas, que eu falei, nem no meu pior momento eu nunca pegaria um colar dela, né? Então, assim, busque de Deus, peça a Ele para moldar e derramar esse amor excelente na sua vida em porção dobrada, para que essa parte dobrada você derrame na vida de outra pessoa, amém? Então é isso, Deus é maravilhoso.